Vida de Jesus. Capítulo 9. O Bom Pastor. O Salvador caracterizou a si mesmo como o bom pastor e aos discípulos como o seu rebanho. Ele disse: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. João 10, verso 14. Jesus deveria deixar os discípulos em breve e disse isso para confortá-los. Quando não mais estivesse entre eles, deveriam lembrar-se de suas palavras. Sempre que vissem um pastor cuidando de seu rebanho, haveriam de lembrar-se do seu amor e cuidado por eles. Naquele país, o pastor cuidava de seu rebanho dia e noite. Durante o dia guiava-o às verdes e agradáveis pastagens, às margens do rio, através de colinas rochosas e florestas. À noite, vigiava-o, guardando do ataque de animais selvagens e de ladrões que sempre rondavam por perto. Com ternura, cuidava das ovelhas fracas e doentes. Tomava os cordeirinhos em seus braços e levava-os no colo. Não importava o tamanho do rebanho, o pastor conhecia cada uma de suas ovelhas e as chamava pelo nome. Do mesmo modo, Cristo, o pastor celestial, cuida de seu rebanho espalhado pelo mundo. Ele nos conhece pelo nome. Sabe onde moramos e quem mora conosco. Cuida de cada um como se não houvesse mais ninguém no mundo todo. O pastor ia adiante de suas ovelhas e enfrentava por elas todos os perigos. Deparava-se com animais selvagens e ladrões. Muitas vezes, era morto enquanto guardava o rebanho. Assim o Salvador guarda seu rebanho de discípulos e o vigia contra agressores. Ele viveu na terra, como nós. Foi criança, jovem e adulto. Venceu a Satanás em todas as suas tentações. De igual modo podemos vencer como ele venceu. Morreu para nos salvar. Embora esteja agora no céu, não se esquece de nós um só momento. Guardará em segurança cada ovelha de seu pastoreio. Nenhuma delas poderá ser arrebatada pelo grande inimigo. Um pastor pode ter 100 ovelhas, mas se uma faltar, ele não permanecerá no aprisco com as outras, mas irá em busca da que se perdeu. Enfrentando os perigos da noite escura, debaixo de temporais, percorrendo vales e montanhas, ele irá e não terá descanso até que a perdida seja encontrada. E tendo-a achado, toma-a nos braços e a leva de volta ao redil. Não se queixa da longa e difícil busca, mas diz com alegria: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Lucas 15, verso 6. Amor universal assim, o divino pastor não apenas dispensa seu terno cuidado com as ovelhas que estão no aprisco. Ele diz: O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Mateus 18, verso 11. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, verso 7. Pecamos e nos desgarramos do redil. Ele veio para nos ajudar a viver uma vida longe do pecado. Isso é ser reconduzido ao redil. Quando voltamos com o pastor e abandonamos a antiga vida de pecado, Cristo diz aos anjos do céu: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Lucas 15, verso 6. E o coro de anjos entoa cânticos jubilosos de louvor que enchem o céu da mais rica melodia. Cristo não nos apresenta o quadro de um pastor regressando triste por não ter encontrado a ovelha. Nisto está a garantia de que Deus jamais negligenciará nenhuma das ovelhas desgarradas do rebanho. Nenhuma é deixada ao desamparo. Todo aquele que se deixa resgatar por Cristo experimentará a libertação do pecado. Que cada alma desgarrada recupere a coragem. O bom pastor está procurando você. Lembre-se de que a obra de Jesus é buscar aquele que se perdeu. Isso se refere a você também. Duvidar da possibilidade da salvação é duvidar do poder redentor daquele que o comprou por preço infinito. Deixe que a fé substitua a descrença. Contemple as mãos que foram traspassadas e alegre-se no poder da salvação. Lembre-se de que Deus e Cristo estão interessados em você e que todo o céu está envolvido no trabalho de salvação dos pecadores. Enquanto Jesus esteve na terra, mostrou, através de seus milagres, poder para salvar até os que haviam ido longe demais. Ao curar as doenças do corpo, mostrou que era capaz de limpar o pecado do coração. Ele fez o coxo andar, o surdo ouvir e o cego ver. Purificou os miseráveis leprosos,
curou o paralítico e os enfermos com todo tipo de doença. Por sua palavra, até os demônios eram expulsos daqueles a quem subjugavam. Os que presenciavam seus poderosos milagres se maravilhavam, dizendo: Que palavra é esta? Pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos, e eles saem. Lucas 4, verso 36. Ao comando de Jesus, Pedro foi capaz de andar sobre as águas, mas ele deveria manter os olhos no Salvador. Quando desviou o olhar, começou a duvidar e a submergir. Então gritou: Salva-me, Senhor. Mateus 14, verso 30. E Jesus estendeu-lhe sua forte mão para sustê-lo. Assim, ainda hoje, quando alguém clama por auxílio, essa poderosa mão se estende para salvar. O Salvador ressuscitou mortos. Um destes foi o filho da viúva de Naim. Quando o cortejo fúnebre conduzia o corpo para o sepultamento, Jesus foi ao seu encontro. Tomou o jovem pela mão e o fez levantar-se, devolvendo o filho à sua mãe. Os que ali se achavam voltaram para casa, gritando de alegria e louvando a Deus. Assim também Jesus ressuscitou a filha de Jairo, e a Lázaro, que estava morto e sepultado havia 4 dias. Quando Jesus voltar à terra, sua voz há de soar poderosa rompendo as paredes dos sepulcros, e os mortos em Cristo hão de ressurgir para uma vida gloriosa e imortal, e estarão para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Uma obra maravilhosa. Durante seu ministério terrestre, o Senhor realizou uma obra maravilhosa. Ele mesmo definiu essa obra em resposta a João Batista. João estava na prisão e sentia-se atribulado e desanimado pela dúvida de que Jesus era, de fato, o Messias. Enviou então alguns de seus discípulos a Jesus, com a pergunta: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Mateus 11, verso 3. Quando os mensageiros vieram à presença de Jesus, encontraram-no cercado de muitos doentes que estavam sendo curados. Durante todo o dia os mensageiros esperaram, enquanto Jesus estava incansavelmente ocupado em aliviar aqueles sofredores. Finalmente, disse a eles: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Mateus 11, versos 3 a 5. Assim, durante 3 anos e meio, Jesus andou de um lado para outro fazendo o bem. Então chegou o tempo de concluir seu ministério. Em companhia de seus discípulos, deveria subir a Jerusalém para ser traído, condenado e morto. Suas próprias palavras deveriam cumprir-se. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, verso 11. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, versos 4 a 6.